Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual pelo Partido Novo, Bartô. Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Sinto não ter vindo antes, mas estamos aí para responder o que quiserem. Deputado, nós trouxemos na parte de hoje, agora há pouco, né? Os nossos ouvintes puderam ouvir aqui na Rádio Super, a informação de que pelo menos 10 mulheres filiadas ao Partido Novo aqui no estado assinaram uma carta aberta de desagravo no último dia 23, cobrando explicações de dirigentes da sigla em relação ao comportamento do senhor. Teria sido motivado aí por uma briga que teria começado no WhatsApp. Como que o senhor avaliou e avalia essa carta? É o seguinte, Thalita, eu sou um dos fundadores do Partido Novo. Estou no partido aí quase 8 anos já. Se não me engano, 7 anos e meio. Então, eu sou muito aguerrido, defendo muitos valores liberais e sempre que eu vejo pessoas que não são alinhadas entrando no partido, isso me incomoda muito. Porém, nessa questão específica aí, eu já venho sofrendo ataque dessa pessoa há mais tempo. E foi simplesmente uma questão de chumbo trocado no WhatsApp, onde que ela se utilizou aí para poder se vitimizar, que é até uma questão que eu abomino muito, porque eu, como verdadeiro liberal, não vejo diferença nenhuma entre mulheres ou homens. Para mim são todos indivíduos, e assim como todos os indivíduos devem ter seus direitos respeitados, direito à vida, liberdade, propriedade, eu luto por estes. Agora, quando o ataque começa de lá para cá e eu respondo, e parte de ser um chumbo trocado literalmente, eu acho que ela se utilizar dessa vitimização e mostrar uma fragilidade que ela não tem, só demonstra realmente o interesse dela ir atrás de tudo isso. Então, com relação a isso, eu não quero dar maior visibilidade. Não havia comentado nada até agora, mas como tomou um pouquinho mais proporção, saiu até hoje no jornal também, inclusive. Então, logo mais eu vou soltar uma nota oficial, colocando um pouco mais transparência com relação a isso. E até foi levantada uma hipótese, deputado, de se analisar um eventual pedido de expulsão do senhor do Partido Novo. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, se essa história for adiante, se o senhor vier, por exemplo, a ser expulso do Partido Novo, para qual legenda o senhor iria, o senhor como típico liberal que acabou de se declarar aqui, digamos? Então, na verdade, acho que esse fato daí é muito pequeno, não tem nada nem juridicamente que possa ser colocado contra a minha pessoa. É claro que questão interna são questões que passam por subjetivas, né? Não precisa ter alguma questão ligada à questão penal ou civil que seja. Então, caso tenha alguma coisa, os fatos são completamente infundados aí de maior peso, o que poderia talvez ocorrer uma notificação, talvez, mas acredito que isso dá pra gente também discutir. E não vejo eu saindo do Partido Novo por agora de jeito nenhum, até porque o massivo corpo dos filiados me apoiam, apesar de ter um grupinho aí que realmente gostaria de me ver fora do partido. Pois é, deputado, o senhor conhecido justamente pelas polêmicas, né? E uma delas envolvendo a secretária de Educação, a Júlia Santana. O senhor chegou a sugerir que ela saísse do governo. Eu queria saber se o senhor mantém essa posição de que ela deveria pedir para sair. Na verdade não é ela pedir para sair não, mas sim, acredito que ela tem que sair do governo sim, não vejo ela alinhada com os valores nossos. Inclusive ela demonstrou isso claro quando ela deixou o corpo todo do governo passado sobre a gestão da educação, do qual fui muito combativo. Esse episódio que você comentou na Assembleia gerou a exoneração de 2 grandes generais que estavam lá dentro, quem é da educação conhece muito bem. E eu sigo combativo. E às vezes não é questão de que eu sou polêmico ou não. Acho que todo mundo que me conhece sabe como é fino o trato comigo, sabe o tanto que eu sou respeitoso, só que eu sou muito aguerrido, então eu não vejo problema nenhum quando a pessoa se porta completamente tranquila, quando se mantém a palavra, mantém a honra. O meu problema maior é quando a pessoa realmente entra para a questão de que são desvirtuamento de caráter, e aí comigo não tem muita conversa. O que, por exemplo, que seria em relação a ela que o senhor não concorda? No caso dela especificamente, você quer entrar mesmo? Quer decorrer sobre ela?
Vamos conversar. Tá, no caso sobre ela, teve essa questão de ter várias pessoas que perseguiam profissionais da educação. Eu levei uma carta para ela, indicando todos os casos e até mesmo algumas questões que foi um dossiê, na verdade, né, que eu levei para ela. Parece que entrou num ouvido e saiu no outro. Ela simplesmente desfez do que eu tinha levado a ela. Teve outros episódios de outros colegas na casa também, comentaram que parecia que entrava no ouvido e saía no outro. E quando ela foi lá na audiência pública e na Assembleia, acho que foi bem claro que as palavras que ela tratava são apenas palavras vazias. Então, acho que não tem comprometimento com a palavra, é um problema muito sério. Você não concorda? Deputado, eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor faz críticas, por exemplo, à figura da secretária Júlia Santana, fez algumas outras críticas também a determinadas ações pontuais do governo Romeu Zema, que é do partido do senhor. Que avaliação o senhor faz do trabalho do governador Romeu Zema e da administração Romeu Zema, para além da figura do próprio governador? Não tem nada contra a figura do governador, pelo contrário, eu trato de forma bem profissional. As minhas críticas, às vezes nem são críticas, são questão de posicionamento mesmo, são todas em defesa dos ideais que me trouxeram até aqui. Eu, como um dos valores de meritocracia, transparência, eficiência, livre mercado, Estado mínimo, Estado de Direito e direitos individuais. São esses valores que eu acredito que vão levar à prosperidade, e não à toa os países que seguem ele à risca realmente chegam lá. E tem os melhores indicadores, não só na questão de econômico, mas também social. Acesso à casa, acesso à moradia, acesso a estudos, tolerância entre as pessoas, porque um bom liberal respeita muito bem a qualquer um que seja, independente de ser homem ou mulher. Acho que entrar em questão de gênero é diminuir muito, seja quem for a pessoa, né? Então, dentro disso, teve algumas questões pontuais do governo que eu não gostei muito, mas, como o caso do Geton, como o caso de agora um aumento de imposto que estão mandando para a Assembleia. Enfim, são casos muito pontuais. A questão mesmo é que, como quando há discordância se cria um clima maior de polêmica, né? Então acaba que esses tomam mais a notoriedade. Mas eu vejo como um governo muito bom, muito melhor que qualquer um outro que já passou. Mas eu pergunto para o senhor também o seguinte, deputado, mesmo com essas discordâncias, como é que tem sido a relação com a figura do governador? É uma relação próxima? Não, zero. Não tem relação com o governador. Nenhuma relação pessoal com ele? Não tem, isso é até bom esclarecer aqui, porque o pessoal chega na Assembleia e fala: você que é deputado do partido do governo e tal, você poderia levar pro governador, aí meus colegas já falam assim: não tem nada com o governador. Essa relação zero é pelo senhor ou por ele? Eu acho que é pelo fato de como foi levando as coisas mesmo, né? No primeiro momento aí, eles entenderam que o importante era deixar os deputados do novo afastados, né? E dali em diante, quando se afasta as pessoas da gente, eu acho que se cria lacunas de entendimentos, e essas lacunas de entendimento acabam gerando má interpretações de alguns fatos, e as coisas foram se afastando. Isso se estende a outros deputados do Partido Novo? Não vejo assim, eu vejo que eles estão bem ali próximos deles. Pois a gente tem trazido informações de que o governador Romeu Zema tem enfrentado aí algumas resistências, principalmente com os deputados, e justamente que criticam aí essa lacuna e essa falta de diálogo. O senhor acha que o governador precisa alinhar mais com os deputados para poder tocar o estado daqui para frente, né? Então, a questão do governo mesmo, acho que pode perguntar diretamente para ele, né? Eu pessoalmente, como eu sempre falo assim, acho mas que... Mas enquanto deputado, a opinião do senhor? Eu sei, mas é por causa que eu acho que a gente tem tanta coisa para falar do que ficar tratando diretamente de minha relação com o governador, entendeu? Acho que tem tanto a acrescentar aqui a questão das visões liberais que eu trago, meus trabalhos sendo feitos na Assembleia, e que se a gente ficasse atento apenas à questão de como que é a relação do governo e tal, etc., acho que seria talvez interessante chamar eles, porque... a verdade é que todo mundo sabe que a relação está bem desgastada. A Assembleia aí há poucos dias teve um movimento bem brusco contra ele, e a situação lá tem piorado, o clima está horrível para poder passar algumas questões, mas de fato mesmo acho que é mais interessante a gente falar do meu trabalho. E vamos falar então, deputado, já que o senhor quer falar do seu trabalho, o senhor é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia de Minas Gerais. Código de Defesa do Consumidor está fazendo 29 anos. Isso. Que balanço que o senhor faz desse Código de Defesa do Consumidor? E qual a visão do liberal sobre o Código de Defesa do Consumidor? Pois é, até bem interessante, porque as audiências da minha comissão, a gente debate muito essa questão de qual que seria o posicionamento ideal
do consumidor e do Estado perante a relação de consumo, né? Eu de fato tenho minhas questões que acredito que o código vai além do que realmente deveria ir e trato que a relação de consumo é uma relação entre terceiros, onde que o Estado deveria apenas proteger os direitos individuais, que seria a liberdade e a propriedade no caso. Então, nesse caso, o comerciante que vende algum produto para o consumidor, esse não poderia de forma alguma incorrer com negligência ou má fé. O que seria isso? Como é que eu faço atentado aí a esses valores, né, esses direitos do indivíduo? Se eu te prometo que vou entregar uma coisa e entrego coisa adversa, então eu te enganei. Então, se eu te enganei, o Estado tem que intervir, proteger o indivíduo. Se eu deixo de fazer alguma coisa por negligência, acaba gerando outra coisa, gerando algum dano, então, de fato, o Estado tem que intervir novamente para poder proteger aquele direito que foi subtraído. Agora, com relação à própria intervenção de como que deve ser feita essa relação, eu acredito que não deveria ser do Estado. E é isso que julga o liberal. O liberal quer cada vez menos intervenção do Estado nessas relações. A princípio a gente vira assim, mas é a parte hipossuficiente, né? Mas é importante ter um Estado paternalista cuidando ali das pessoas que são mais frágeis. Não, eu acho que quando ele entra nessa relação que ele torna realmente a pessoa mais frágil. Porque quando você não tem um Estado regulando muito, você deixa mais abertas as opções para as pessoas poderem investir. Havendo mais investimento, havendo mais empresas no mercado, a concorrência aumenta tanto pelo consumidor, onde que essas empresas vão estar disputando o consumidor através de entregar serviços melhores, entregar preços melhores, quanto até mesmo para o próprio empregado, né? Para mim não é interessante eu como empresário ter um empregado que saia da minha empresa, eu perco valor com aquilo, eu perco conhecimento, tenho que contratar outra pessoa, me gera um dano, então eu vou fazer mais força para ele ficar na minha empresa, visto que tem outras empresas disputando ele. Então, dentro dessa ótica, quanto mais o Estado entra regularizando, colocando placa, obrigando procedimento e por aí vai, ele cria barreiras de entrada, ele cria dificuldades para pessoas entrar. E aí cai exatamente numa conversa que até o pessoal mais ligado à esquerda, mais ligado à parte paternalista e parte social do Estado, que contraria. Porque uma vez que você cria barreiras de entrada, os pequenos não conseguem entrar. Aquele pequeno comerciante que ele sozinho tem que ir até o cartório, ele sozinho tem que ir até a prefeitura tirar um alvará, ele sozinho tem que entender todo aquele processo de contábil ou jurídico, que precisa contratar um advogado ou um contador que vai dispensar um dinheiro ali, ele para de investir num negócio que poderia começar numa oficina de garagem, por exemplo, igual a Apple, e virar uma grande empresa que vai trazer uma solução para todo mundo. E aí aquela empresa grande, que ela sim contém um escritório de advocacia muito robusto, contadores para poder lidar com aquele problema, vai acabar cada vez mais sendo a única no mercado. Sendo a única no mercado, ela vai ter um poder econômico de fato para poder influenciar junto ao governo, e para que esse governo cada vez mais entrando nas relações econômicas comece a fazer de acordo com o que ela quer. Começa a criar várias barreiras, várias regulamentações, os pequenos não conseguem entrar, só sobra ela mais uma vez, ela fica cada vez mais forte e ela começa a influenciar mais no governo. Então muita gente vira e fala assim, o liberalismo é bom para as grandes empresas. Não, é errado. O liberalismo é para pequenas empresas. O liberalismo é trazer mais concorrência. O liberalismo é tirar o interesse das grandes empresas em corromper o político corrupto. Porque uma vez que o político não consegue fazer nada, interferir em nada a economia e não gerar nenhuma vantagem para uma empresa, para que aquela empresa vai procurar aquele político? Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Começando, Júlia Santana. Tem que cair. Privatização de estatais. Privatiza tudo. Atuação polêmica, proposital ou natural? Eu queria que não tivesse polêmica, mas é natural. Troca partidária. Não penso nesse momento. Igualdade de gênero. Para mim não existe tratar de gênero. Para mim todo mundo é igual, é indivíduo. Independente se é mulher, homem, homossexual, o que for, é gênero, é indivíduo, tem seus direitos, tem que ser respeitado como assim, como todos. Mulher na política. Interessantíssimo, inclusive uma das grandes influências minhas, as duas maiores influências minhas, uma é mulher.
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Bartô, do Partido Novo, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer pela sua visita, foi um prazer recebê-lo, deputado. Eu que agradeço aí a todos e sempre que chamarem eu vou estar à disposição a partir de hoje. Muito obrigado. Obrigado.